nós vamos meditar na palavra de Deus, que nós estamos estudando Gálatas, e hoje é o capítulo 5. Então você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Hoje este é o capítulo que nós vamos estudar nessa manhã, entrando na parte da edificação pela palavra do nosso culto, e logo depois da palavra nós vamos entrar no nosso momento de oração, de intercessão. Os irmãos estão convidados a vir ao altar, e nós teremos esse momento de bênção. Capítulo 5 de Gálatas, assim como na semana passada, eu vou fazer a leitura de um parágrafo, fazer a exposição bíblica, depois eu leio o restante, mais uma parte, faço a exposição, e no final nós vamos trazer então as lições e as aplicações. Vamos orar primeiro, meus queridos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que vai ser lida nesse momento. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida, e eu me coloco aqui como instrumento nas mãos do Senhor, que com a bênção e a unção do Espírito Santo, ó Deus, o Senhor possa trazer as palavras de vida deste livro, que é a Tua palavra, ó Deus, trazê-las para o coração, ó Deus, de cada irmão e irmã, de cada pessoa que está aqui dentro, para a mente, com entendimento, ó Pai, ó Deus, e que ela possa continuar nos guiando no que diz respeito à nossa vida contigo, no que diz respeito àquilo que nós podemos fazer, devemos fazer, temos que crer, ó Deus, e também nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos, ó Pai. Fato é que nós queremos viver segundo a Tua vontade e a Tua palavra. Usa esse momento do culto, ó Pai, para nos instruir, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Muito bem, esse é o primeiro parágrafo, muita coisa legal para a gente conversar, para a gente aprender, muita coisa difícil, muita palavra complicada também. Apenas recapitulando, Paulo escreveu Gálatas, e nós sabemos que ele escreveu porque uma doutrina distorcida, falsa, entrou no meio daquelas igrejas da Galácia. Essa doutrina queria exigir daqueles gentios que se converteram a Jesus e receberam o Evangelho pela fé na pregação e no Filho de Deus, observassem alguns mandamentos da lei de Moisés, o que não era mais necessário. Esses homens que levaram essas doutrinas distorcidas ou falsas doutrinas, também chamados por muitos de falsos mestres, ficaram conhecidos como judaizantes. Eles defendiam a ideia de que somente a fé em Jesus não salvava, e quem não se circuncidasse depois de crer também ou continuaria condenado e não teria a salvação. Sempre tenho falado isso, irmãos, que quando a Bíblia fala de salvação é porque existe a possibilidade real de condenação. E de fato todos nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos se extraviaram, que não há quem busque a Deus. Então Deus veio nos buscar, e Ele faz isso enviando Jesus, aquele que cumpriu toda a lei e se sacrificou, e nele nós somos justificados, nele nós somos salvos, nele nós temos a vida
vida eterna, nele nós devemos confiar, nele nós devemos descansar. E não há absolutamente mais nada que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna, a não ser crer naquilo que ele, Jesus, fez por nós. Eu disse no domingo passado que se pudéssemos comparar a carta aos Gálatas à visita a uma casa onde começamos a nos relacionar com o seu dono, os 2 primeiros capítulos nós estávamos ainda na porta dessa casa, e ali Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, porque enquanto esses judaizantes ensinavam às igrejas por onde passavam que Paulo não tinha autoridade como apóstolo, Paulo vai explicar e dizer: eu fui chamado por Jesus Cristo, assim como Pedro e outros apóstolos, eu também sou um apóstolo do Senhor Jesus. Depois disso, então fomos convidados para ir para a sala de estar. Nessa sala de estar, capítulos 3 e 4, foi quando o apóstolo Paulo, então, vai defender o verdadeiro evangelho, o evangelho de Deus, como sendo superior a tudo e qualquer outra coisa que possamos crer. O evangelho é sempre maior, o evangelho está acima de todo ensinamento, de toda doutrina, ou vento de doutrina, o evangelho de Cristo. E, finalmente, nós chegamos nos capítulos 5 e 6, e eu disse que é como se a gente fosse convidado para ir para a cozinha, um lugar de muita intimidade, e aqui, depois de ter defendido o seu apostolado, defendido o que é, de fato, o Evangelho de Deus, ele vai, então, falar que estes que entenderam o que é o Evangelho, precisa viver de acordo com esse Evangelho, não para ser salvo, mas porque já foi salvo por ele. E esse é o grande mistério do Evangelho. Como é que um povo poderia entender, depois de anos e anos de história, tendo que obedecer rigidamente à lei de Moisés, inclusive com o legalismo que surgiu, poderia entender facilmente que agora não precisava fazer absolutamente nada. De fato, não era uma tarefa muito fácil. Mas, enfim, chegamos no capítulo 5, fizemos a primeira leitura, e aqui nós temos pelo menos 3 coisas que eu quero destacar nesse primeiro parágrafo, e eu não vou me ater muito aqui, porque são coisas que nós já falamos bastante nos últimos domingos. Mas, em primeiro lugar, em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade que esse Evangelho nos trouxe. O primeiro versículo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. Então, nós não podemos mais ser escravos de absolutamente nada e ninguém, nem de teorias, nem de doutrinas. Nós temos que viver em liberdade diante do Senhor. E aí ele diz ainda na continuação desse versículo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Evidentemente, esse jugo de escravidão, ele estava se referindo à lei, porque a lei estava ali para ser cumprida, mas o fato de que não existe um ser humano capaz de cumprir todos os mandamentos dessa lei, isso gera uma escravidão. Eu preciso cumprir tudo para me ver livre, mas eu não consigo cumprir, então eu continuo cada vez mais preso em função da minha incapacidade de obedecer toda essa lei. Então ele vai dizer que a obra de Cristo ela é completa. Não precisamos já ajudar a Deus nos salvar. Deus não precisa da nossa ajuda para nos salvar. Então, isso significa que é somente pela fé. A fé é suficiente para a nossa salvação. Depois ele vai falar dos versículos 2 a 6, ainda em defesa desse evangelho, sobre a escolha errada pela lei, que vai gerar 3 consequências, pelo menos. Ou seja, se eu não aceito a doutrina da justificação pela fé e creio em Jesus e descanso em Jesus, eu estou optando então pela observância da lei. E quando eu faço essa opção indevida, errada, eu estou anulando a morte de Cristo, eu estou me obrigando a cumprir a lei, então eu vou ter que cumprir essa lei perfeitamente, não cometer pecado nenhum, e como consequência, porque eu vou cometer pecado, eu vou estar separado de Cristo. Tudo isso nós vemos dos versículos 2 até o versículo 6.
quando fala sobre isso. E depois, ainda nessa primeira parte, em defesa do Evangelho, versículos 7 a 12, ele vai falar mais uma vez da influência negativa e mentirosa desses falsos mestres, e falando que a presença de pessoas assim é como fermento que vai levedar toda a massa, ele influencia, acaba trazendo conceitos errados e influências erradas. E é interessante que há uma parte que Paulo até que chega a questionar: eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? O que ele está querendo dizer ao pregar a circuncisão? É porque aqueles homens o acusavam de ter circuncidado a Timóteo. Só que Timóteo era judeu também. E o que ele não tinha problema de um judeu se circuncidar, porque fazia parte da cultura e tradição daquele povo. O que ele não aceitava é que quando um gentio se convertesse, fosse obrigado, então, a obedecer esses rituais estabelecidos pela lei. Depois nós chegamos, então, no versículo 13. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo já começa a entrar, então, em questões muito práticas agora sobre a vida. E a primeira coisa que ele vai constatar na vida daqueles cristãos é que havia uma confusão no dia a dia da igreja, naqueles irmãos e irmãs, como se fossem partidos diferentes. E certamente estas coisas começaram a acontecer por causa da má influência daqueles judaizantes, que foram falando aqui, falando ali, e de repente nós temos uma igreja que não está mais unida em Cristo Jesus, está dividida ao ponto de discutirem de forma tão veemente que fala ao ponto de vocês não sejais mutuamente, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas ele começa esse texto falando: olha, foste chamados à liberdade e não para liberdade, porém não useis da liberdade para vos dar ocasião à carne. Paulo vai alertar aqueles cristãos de que eles são livres, sim, mas não para o pecado, e sim do pecado. A preocupação é que, entendendo mais uma vez o que é a justificação pela fé, chegassem à seguinte conclusão: já que é assim, já que eu não tenho que fazer nada, Jesus já fez tudo, a obra é completa, então eu já agarrei, já criei, e agora eu vou curtir a minha vida. E vou fazer o que eu quiser, não interessa, porque já que é só fé, nada vai me tirar da presença de Deus. E Paulo, preocupados com que eles tomassem essa decisão ou entendessem indevidamente essa doutrina, vai dizer: cuidado, vocês não podem dar ocasião à carne. Isso significa que não há mais condenação, mas aqueles que estão livres não podem se entregar à carne. O que é essa carne que ele fala aqui? Nada mais é do que essa natureza pecaminosa que todo ser humano tem e que adquiriu lá em Adão e Eva, no início da história da humanidade. Depois que o pecado entrou no mundo, vem acontecendo. Eu sei que tem muita gente assistindo Gênesis aí da Record, né? Então vocês estão vendo lá, foi o assassinato de Abel, vem a confusão da Torre de Babel, virá mais para frente, tem Noé, enfim, a corrupção do gênero humano. Então isso é o pecado. Então a carne é essa natureza pecaminosa, impulsiva, que leva a gente a fazer uma vontade intrínseca que nem sempre é boa, instintiva, mas que é pecaminosa diante de Deus e que é condenada por Deus. Todos nós precisamos entender que a vinda de Jesus ao mundo foi pura e simplesmente por causa do pecado, por causa da carne, por causa dessa natureza maldita que vai ser eliminada
somente na glória. Mas hoje não somos mais condenados. E Paulo vai falar sobre isso. No versículo 15 está aí a descrição que esses cristãos de Gálatas estavam horrivelmente divididos e em conflito, brigas, discussões, inimizades, que nada mais é do que o resultado da carne. Quem se deixa levar pela carne vai fazer o que não presta, vai fazer o que é errado, vai promover o que é ruim. Então, ele vai ensinar, versículos 13b e 14, que nós somos livres sim, não para a carne, mas para servirmos uns aos outros em amor. É uma liberdade, olha que coisa, o jogo de palavras. Ele nos tira da escravidão, não somos escravos, nos coloca em liberdade para sermos escravos. Ou para servirmos, parece estranho, né? Mas do amor. Tudo que nós falamos sobre a nossa vida com Deus tem como base, como motivação maior, o amor de Deus. Por isso que em João 3,16 está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é amor. Então, ele nos tira de uma escravidão que nos condena e nos leva para um estado de servidão pelo amor. Mas se é pelo amor, é diferente, porque é prazeroso. É repetir aquilo que Deus deu a nós, nós então vamos viver expressando esse amor. É claro que há um jogo de linguagem em tudo isso. Nós somos livres não para pecar, não para dar ocasião à carne, mas para vivermos em amor e propagarmos este amor. Muito bem, e aí nós chegamos no texto que eu diria que é o principal da manhã de hoje, onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Versículos 16 até o versículo 26. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu diria que aqui agora a lição de Paulo para nós é que nós precisamos viver no Espírito e andar no Espírito, sempre, cotidianamente. Os irmãos gostaram da minha camisa? Hã? Já falei isso lá na reunião, vou falar de novo na reunião com a coisa, né? Bonito, irmãos? Foi presente da igreja para mim no meu aniversário em 18 de dezembro. Aí tem uma lenda sobre essa camisa. É uma lenda porque eu não acredito muito nela, não. Então eu acho que é lenda. Estava lá o Renan, em nome da igreja, ele é tesoureiro da igreja, comprando a camisa, e ele ligou para minha esposa e perguntou assim: qual que é o tamanho da camisa do pastor? Aí ela falou assim: olha, da parte dos ombros aqui pode ser média, mas nessa parte do abdômen vai ter que ser large. Aí disse que ele falou assim: mas esse tipo de corte a gente não sabe mais como é que encontra, não existe isso não, né? Mas eu falo que é uma lenda porque a minha esposa jamais falaria uma coisa dessa. Não é verdade? Muito bem, vamos lá, gente. É porque falou de carne, eu lembrei da picanha de ontem, entendeu? Então vamos lá.
A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala nesse pedaço aqui, nesse parágrafo, no versículo 16, ele vai afirmar, olha, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele vai dizer o seguinte, que a força da carne, essa natureza pecaminosa, ela é muito forte, nós não devemos menosprezá-la, ela é tão forte que pode nos destruir, pode destruir a nossa vida, pode destruir o nosso relacionamento com Deus, mas no poder, não nosso poder, não na minha força, não no meu braço, no poder do Espírito Santo nós podemos vencer. Amém? Só isso, irmãos. É vitória que eu estou falando, vitória sobre a carne. Então, no poder do Espírito. Mas ele vai nos dar um choque de realidade. Há um choque de realidade aqui. Porque ele vai falar nos versículos seguintes sobre essa guerra que existe entre o Espírito e a carne. Ninguém se atreva a dizer que não existe esse conflito interno, irmãos, aí dentro de si, porque ele é real. Não existe um ser humano, crente, não crente, descrente, que não viva... Bom, o descrente a gente deixa para lá, vamos falar dos crentes aqui, né? Porque nós estamos falando do Espírito que habita no coração, então é crente, mas não existe a possibilidade de não viver essa guerra. Ele está falando que isso é real, e ele está nos dando esse choque de realidade para que a gente acorde, Ele fala isso, então, aí no versículo 17, porque a carne milita, é uma linguagem de batalha, de guerra, contra o Espírito, e o Espírito também contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, nós temos um antagonismo, o Espírito e a carne. O Espírito quer que você viva de uma determinada maneira, está te capacitando para que você viva, mas a carne levanta para que você não viva, mesmo que você queira viver, a carne não quer deixar que você viva. E o contrário também, a carne quer te impulsionar ou te mover para um outro lado de carnalidade, de pecado, mas o Espírito se levanta para não deixar, mesmo quando você delibera que vai. O Espírito vai te incomodar, o Espírito vai levantar, para que não faça o que é do vosso querer, tanto para o mal, tanto para o bem, tanto para o que é carne, tanto para o que é do Espírito. Então, essa é uma luta que nós travamos sempre. Eu anotei aqui um texto, vou ler para vocês, de um livro que eu estou lendo também, que diz assim: contudo, o contexto sugere que, mesmo não tendo abandonado a ideia de que carne e espírito representam dois sistemas opostos de salvação, Paulo usa os dois termos no sentido ético e pessoal. Está falando da nossa vida, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Isto é, indicando um constante conflito interno entre os desejos pecaminosos, carne, e os desejos de santidade, espírito. Nossa carne constantemente se inclina ao pecado. Irmão, se você andou pensando besteira por aí, não se acomode, mas fica tranquilo, porque você é normal. Se você falar para mim que não pensou nada errado durante essa semana, eu acho que você precisa de terapia. Porque tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que há essa inclinação natural do ser humano para aquilo que não é bom, para aquilo que é pecaminoso. Nossa carne constantemente se inclina ao pecado, mas o Espírito que habita em nós resiste a ela, configurando-se assim um conflito interminável, em que nenhum dos dois antagonistas neste mundo terá completo controle sobre nós. Jamais seremos tão guiados pelo Espírito, a ponto de nunca mais cometermos pecado, e a carne jamais nos dominará tão intensamente, a ponto de sufocar definitivamente o Espírito Santo em nossa vida. E estamos presos nesse conflito, de forma que não fazemos o que queremos, quer seja cometer pecados, quer seja viver de maneira santa. Vocês estão entendendo o que é isso? Que batalha que é essa? Que luta que é essa? Ela é constante e nenhum dos dois extremos eu vou conseguir alcançar.
Lê do engano o crente que pensa que vai passar a vida sem cometer nenhum pecado. Vai pecar. Por isso que João vai dizer que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Vocês estão entendendo? Por outro lado, se não podemos dar ocasião à carne, a carne não pode ser constante, ou inclinados, mas não entregues à carne o tempo todo. Não pode ser. E não pode existir um momento em que nós estamos sendo dominados por essa carne, por esse pecado o tempo todo. Porque se isso estiver acontecendo, então o Espírito, ele não está militando por nós. E o Espírito milita por aqueles que o receberam. Aquele que tem o Espírito Santo recebe a bênção e a força. Agora, se está direto entregue, acabou. Não tem Espírito. Isso é muito, muito sério. Bom, chegamos nos versículos onde ele vai descrever o que é carne. E nós dividimos isso em 4 partes aqui. Primeiro, as obras da carne, versículos 19 a versículo 21, de cunho sexual. Ele fala de prostituição, de impureza e de lascívia. Quando fala de prostituição, todo mundo sabe o que é. Quando fala de impureza, nós também sabemos que são os pensamentos impuros no que diz respeito à vida sexual. Sexo em si não é ruim, mas existem distorções da prática sexual, do ato sexual, dos conceitos, e que se torna impureza. E lascívia quando você se entregou completamente e você não tem mais pudor nenhum, então você vive na prática de pecados sexuais. De cunho espiritual, o apóstolo vai falar que faz parte das obras da carne, idolatria e feitiçarias. Percebam, irmãos, que todas essas definições aqui eram muito bem conhecidas daqueles cristãos da galáxia, porque como província romana, eles viviam tudo isso, orgias, culto a outros deuses. Então, quando Paulo vai falando, para eles que se converteram e saíram de um mundo de cultura romana reprovada por Deus, eles entendiam muito bem o que era isso. E ele vai falar de idolatria, por quê? Porque adoravam aos deuses romanos e etc. E ele vai falar que isso é obra da carne. Feitiçarias, porque era comum a procura de magias e coisas nesse sentido. Ele vai dizer isso é obra da carne. Depois de cunho relacional. Eu gosto muito dessa dinâmica do apóstolo Paulo, porque ele não está falando apenas dessas coisas que estão na vitrine. Sexo, droga e rock and roll. Não, ele está falando do que agora? Ele está falando de inimizades, que pode existir dentro da igreja. Igreja não é lugar de inimizade. Ele vai falar de porfias, vai falar de ciúmes, de iras, de discórdias, de dissensões, de facções, de invejas. São coisas que não são tão palpáveis assim, algumas são vistas, porque uma divisão, uma facção, todo mundo, isso a gente percebe, mas são coisas que envolvem a nossa vida relacional. Como eu me relaciono com o meu irmão, como eu me relaciono com a minha irmã, como eu me relaciono dentro da minha casa, com a minha família, como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, etc. e tal. Então, é a área de relacionamentos. E por último, ele vai falar de cunho social, quando ele fala de bebedices e glutonarias, porque aqui está no sentido de ajuntamento com o propósito de se embriagar, beber e comer, e a partir da muita bebida, da confusão, surgiu então as grandes orgias dentro da cultura romana, e isso levava então à prática de pecado que é condenado pela Bíblia, é chamado de obras da carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo que ser justificado pela fé não significa não ter ética, não ter moral, não ter uma conduta irrepreensível diante de Deus, dos nossos irmãos e da sociedade. Não existe regra para que sejamos salvos a não ser crer em Jesus, mas existe regra em todas as esferas da nossa vida, e nós precisamos ficar atentos e contar com o poder do Espírito Santo, que vai nos capacitar a viver, de modo que quando é o Espírito Santo não é pesado, não é insuportável, não é triste, mas se torna prazeroso, porque você sabe que você está conduzindo a tua vida de uma maneira que Deus se alegra, de uma maneira que Deus vai ficar feliz com você, satisfeito com você, mesmo sabendo que você é um pecador miserável e que tem inclinação para a carne. E aí, ele vai dizer uma coisa muito forte,
que não, versículo 21, que não herdarão. Antes disso, versículo 21 ainda, no início, diz, e coisas semelhantes a estas, porque não é só isso. Porque aí alguém pode falar assim, então legal, né? Então isso aqui eu não pratico não, mas eu vou roubar. Isso aqui eu não faço não, mas eu vou fazer aquilo e aquilo. Não, então ele está falando de coisas semelhantes. A Bíblia vai falar de todas estas coisas que descrevem uma pessoa, um cristão, que ainda que seja convertido, vive na carnalidade. Então a lista é muito maior do que isso. E no versículo 21 ele ainda vai dizer que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A ideia é de que aquele que vive na prática constante dessas coisas não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque quem vive na prática constante dessas coisas não é filho de Deus, não encontrou com Jesus, não tem o Espírito Santo, não é um verdadeiro convertido, não é crente. Não foi salvo, vai para o inferno. É isso que ele está falando. Não tem dois caminhos, irmãos. É duro o discurso, mas é isso aí. Olha o versículo 24, diz que os que são de Cristo, ou seja, os que são salvos, os que têm o Espírito Santo, os que são de fato convertidos porque são de Cristo, são propriedade exclusiva de Cristo. O que eles fizeram? Eles crucificaram a carne. Eles crucificaram a carne. Muito bem, irmãos, mas depois de falar sobre essas obras da carne, ele vai trazer o que caracteriza a vida de um crente temente a Deus, de alguém que é salvo, aquele que foi salvo pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Versículos 22 a 23, eu vou repetir, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características que formam um único fruto. Enquanto Paulo fala das obras da carne como sendo muitas obras, aqui ele vai falar do fruto do Espírito, não 2 frutos do Espírito. Nas obras da carne eu posso estar preso apenas a uma delas, no sentido de que eu pratico aquela e gosto daquilo, não quero mais sair, essa é a minha identidade. Agora, em outras coisas não, pode ser um problema de ordem sexual, mas não de idolatria e feitiçaria, pode ser um problema de inimizade, de fofoca, de intrigueiro, de intrigueira, mas não de bebedice, de glutonaria. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele vai dizer que é um só, ou seja, dentro de um crente precisa ter tudo junto. Não tem como separar essas 9 características que formam esse fruto do Espírito. Então, qual a razão dele falar então dessas obras no plural e do fruto do Espírito? Talvez Paulo tenha desejado mostrar o caráter caótico e multiforme das manifestações da nossa natureza carnal, referindo-se a elas como obras, no plural. Contudo, debaixo do poder do Espírito Santo, o cristão produz o fruto, único, coeso, apontando para uma vida consistente, caracterizada por essas 9 virtudes bastante similares. E no versículo 23, meus queridos irmãos, ele vai dizer que contra essas coisas não há lei. Quando ele diz isso, se você tem o fruto do Espírito, se você é uma pessoa amorosa, alegre, pacífica, longânima, boa, né, benigna, boa, fiel, mansa e que tem domínio próprio, se você vive isso, isso é evidência do Espírito e não há condenação contra a tua vida. Não há condenação contra a vida. Significa que não há acusação, não há culpa, não há medo, gera descanso na alma. Você não vive atormentado pelos conflitos, mas você descansa na sua alma, você tem paz entre todos. É aquela ideia de que quem faz o certo não precisa temer. Quem teme é quem faz errado. Aquele que está fazendo alguma coisa errada, aquele que está se rendendo à carne, ele vive tenso o tempo todo, com medo de ser descoberto e de ser ridicularizado e que a sua vergonha seja exposta. Mas quem faz aquilo que é certo não tem vergonha, não tem medo de ser punido, não tem medo de ser condenado, não tem medo de ser envergonhado. Por quê? Porque faz aquilo que é certo. Assim é o crente que anda na luz do dia, não da luz da noite, que não espera o escuro chegar para se revelar quem é. Você está entendendo? Esse é o cheio do Espírito Santo.
E aí ele vai falar de uma coisa tremenda. Vivei e andai no Espírito. Viver. Como é que se vence essa luta da carne contra o Espírito? É quando a gente vive no Espírito, porque a gente tem o Espírito, e quando a gente anda no Espírito. Então eu preciso buscar essa vida de comunhão com Deus, seja através do culto, quando eu me conecto com Deus, seja através dos pequenos grupos durante a semana, quando eu vou me conectar com as pessoas, algumas capazes de me ajudar e estender a mão no momento da minha dificuldade, seja qual ela for, inclusive na luta contra a carne, outras que talvez Deus me coloque ali para que eu possa oferecer ajuda, que eu possa estender a minha mão para fazer alguma diferença na vida dela. Eu preciso buscar essa vida de comunhão. É assim que nós damos liberdade para que o Espírito e o seu poder se manifeste na nossa vida. E nós devemos desejar isso todos os dias. E se a vitória acontecer, ela será sempre no poder do Espírito Santo. Irmãos, vamos para a conclusão, caminhando para o final aqui. Apenas 4 aplicações rápidas. A primeira delas, o que esse capítulo 5, de um modo geral, está nos ensinando, para a gente prestar atenção. Em primeiro lugar, precisamos viver em paz e amor entre nós como igreja do Senhor Jesus. Esse texto está falando, olha, Paulo exorta os Gálatas por causa das divisões. Gente que estava lá se maltratando um ao outro, daqui a pouco vão ser devorados, vão ser eliminados. Então, está nos ensinando que a gente tem que cuidar da nossa vida e na força do Espírito Santo nós vamos vencer, nós precisamos ser uma igreja unida. Nós temos pontos de diferença. Se eu perguntar para vocês, irmãos, todos gostaram da cor do brick que está ali fora? Alguém vai levantar, não, eu acho que tinha que ser marrom. O outro, eu acho que tinha que ser aquele com corzinha misturada. Nós temos diferenças, mas são diferenças tão pequenas que não podem crescer dentro de nós a ponto de criar partidos, a ponto de criar divisão, a ponto de ficar um irmão de cara fechada para o outro. Isso não pode acontecer. Nós precisamos, como igreja, viver e demonstrar esse ambiente de paz, de amor. Isso precisa começar aqui entre nós. Nós precisamos cuidar disso. Essa é a primeira aplicação. Qual tem sido o seu papel na igreja? Você tem sido um pacificador ou você tem sido alguém que causa intriga e problema? Em segundo lugar, nós precisamos promover a unidade da igreja. Isso está muito parecido. Nós precisamos promover a unidade da igreja. Somos somente uma igreja unida, sem facções, sem partidarismos. Ontem, conversando com o irmão da igreja, ele me contou um período em que ele viu a igreja completamente dividida e que num determinado momento que um grupo conseguiu eleger quem queria para um cargo na igreja, o grupo que venceu deu vitórias, glória a Deus, como se estivessem competindo alguma coisa, um grupo contra o outro. Isso não é de Deus. A gente tem que promover a unidade em tudo que a gente vai fazer. A gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém é pior do que ninguém, está todo mundo aí capengando de um lado para o outro. Esses dias perguntaram para mim, pastor, você já caiu no cair no espírito? Lembra daquela onda de cair no espírito? Todo mundo cai. Eu falei assim, desse jeito eu nunca caí, mas eu já caí em pecado. Em pecado eu caio direto. Se você não cai, bom para você. Para mim, estou na luta. Entendeu? Estou na luta, estou na peleja. Tem hora que capengo daqui, capengo dali. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós enfrentamos as mesmas lutas. A carne está dentro de todos nós. Então, a gente precisa aprender a promover essa unidade da igreja. Não existe interesse de um em detrimento do outro. O interesse é sempre de todos. E eu volto a perguntar, qual é o seu papel nessa comunidade de Cristo nesse sentido? Terceiro lugar, o apóstolo está nos ensinando que se a gente, de certa forma, quer, porque fomos salvos, porque somos igreja, agradar a Deus, viver um culto vivo, que não acontece apenas aqui no domingo, mas o culto da vida, a liturgia da vida, a liturgia do trabalho, a liturgia do estudo, a liturgia da família, a liturgia da vida. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo e ao seu poder.
É mais do que desejar apenas, irmãos. É dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero me render diante do Senhor. Eu não aguento mais. O Senhor sabe o quanto tem me custado noites de sono, esse conflito que eu vivo por causa disso, por causa daquilo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso. E a Tua palavra diz para eu viver no Espírito, para eu andar no Espírito. Eu quero viver no Espírito, eu quero andar no Espírito. Eu não consigo. Aumenta a minha fé, me ajuda. Se o Senhor não fizer sozinho, eu não consigo fazer. Tira aquela coisa que está na minha cabeça, que me impede de me soltar na presença do Senhor, dos meus irmãos. É rendição completa. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Sabe quando tem um duelo? E aí tem um de cá e outro de lá. E antes de morrer, ou antes dos disparos, alguém resolve se render e joga a toalha branca. Está entendendo? É mais ou menos isso. Joga a toalha branca. Deixa Deus crescer, deixa Deus fazer, deixa o Espírito Santo te envolver. E quarto e último lugar, nós não podemos deixar de falar isso. Nós precisamos descansar na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra completa. Na sua obra completa. Ouvi de uma irmã da igreja, essa semana, compartilhando a história de duas meninas, acho que 10 e 8 anos, 12 e 10 anos, que querem se batizar. Não vou entrar nos detalhes, porque batismo é muito confuso aqui, nós não temos tempo para isso, né? E aí, em entrevista com o pastor da igreja que elas vão, uma dessas crianças saiu dizendo que não queria se batizar. E o pastor disse que a mais velha estava muito firme na fé dela em Jesus, mas que a outra, ele não sentiu tanta firmeza, e ela mesma falou para a mãe, olha, acho que não é hora. E a mãe perguntou, mas por que você acha que não é hora? Por que você não quer se batizar? Ela falou assim, porque eu me considero indigna de ser batizada e ser recebida como parte do povo de Deus. Pensei com os meus botões, é essa que deve ser batizada, e não a outra que se sente digna. Essa entendeu o Evangelho, talvez não saiba explicar, mas o que ela vive no coração dela, na mente dela, é exatamente o que o Evangelho nos ensina e nos convida, que nós não somos dignos, mas Ele nos dignifica na cruz, no sangue que foi derramado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que há momentos na nossa caminhada, irmãos, que nos sentimos fracos. Nos sentimos fracos na fé, até chegamos a tropeçar, porque tem momentos que a carne vai vencer. Misericórdia, sangue de Jesus. Oh, gente, não, isso é superstição, estou brincando. Eu fiz de propósito, gente. Corta aí, hein? Corta aí. Vocês estão entendendo? Há momentos que isso vai acontecer mesmo. Quem nunca gritou com a esposa de forma bruta e hostil dentro de casa? Levanta a mão. Qual que é a mulher que nunca reclamou do marido para a amiga? Tem aqui, não? Qual o crente que nunca falou mal da roupa do outro? Não, eu não fiz nada disso. Quem aqui não é egoísta? Se eu tirar uma foto aqui, e colocar aqui no telão, você vai olhar primeiro para quem? É para você vai dá para tirar de novo, eu fiquei com esse lado, não é muito bom, esse aqui é bom. Não é assim que a gente faz? Então, assim, é isso. Há momentos que nós vamos nos sentir fracos aqui. O que não podemos é desejar ficar lá embaixo, nessa queda. Haverá um dia onde esses conflitos não mais existirão e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus na sua glória. Quantos querem andar e viver no Espírito Santo de Deus, na força do Espírito Santo? Amém? Essa é a igreja que nós precisamos ser, meus queridos. Deus tem coisas tremendas para nós. Ficar de pé. Viva em paz e amor. Promova a unidade. Renda-se ao Espírito Santo. E se acontecer alguma coisa que você falou, puxa vida, Senhor, não era para ter acontecido, descanse em Jesus, Ele vai completar essa obra. Enquanto nós cantamos essa última canção, eu vou dar liberdade para você sair do seu lugar e vir à frente, e nós vamos ter um momento de intercessão, a última oração do culto. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Talvez você
esteja pensando, puxa vida, eu preciso colocar minha vida com Deus em ordem. Vem para frente, fala isso para Deus no altar. O altar é um lugar precioso, é um lugar de acolhimento e não de julgamento. Talvez você precise sentir um pouco mais essa força do Espírito Santo. Fala, Senhor, quero me render, flui na minha vida. Mas talvez você não esteja muito preocupado com isso. Você aprendeu coisas hoje, você ouviu. Foi uma escola dominical, bíblica dominical. Mas talvez você esteja aí vivendo uma luta no seu dia a dia, você precisa da bênção de Deus. Busque a bênção dele antes que a carne fale mais alto e você use outros caminhos para conquistar aquilo que você precisa conquistar. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer da sua vida uma vida de vitória, em nome de Jesus.